estamos falando bastante de assédio esses dias, né? Mas você já parou para pensar sobre isso? Você provocou sua equipe a pensar sobre isso? Ou vocês estão só repetindo as mesmas coisas? Oi, bom dia. Pois é, tivemos um ministro que foi afastado por assédio e o papo que sempre vem bom. E aí o que eu tenho visto é muita gente só repetindo de sempre, quando deveríamos, na minha visão, fazer as pessoas pensarem sobre isso. E olha que não é um papo que vem aqui também de vez em quando, não. Semana passada, nós tivemos aqui um dos episódios aqui do podcast foi falando sobre o líder tóxico. E já estava agendado, porque essa aula foi remarcada, uma aula falando sobre liderança humanizada sem mimimi. Tem tudo a ver com o assunto, vai ser amanhã, quarta-feira. Agora, quando a gente fala de assédio, né, e os mais conhecidos aí são o assédio moral, o assédio sexual, eu acho que ainda falta muita conversa madura e adulta sobre o assunto. Porque muita gente acha que é só colocar no papel algumas regrinhas, mandar as pessoas assinarem aquelas regras que está resolvido. Não, sim, ter boas políticas é importante, mas essas políticas elas foram conversadas com as pessoas durante a elaboração. Na hora da implantação, isso foi só um papel que mandaram assinar para eu tirar o meu da reta? Ou realmente cada item que está naquela política está claro para as pessoas? Por que está ali? Como que aquilo se desdobra? Se faz sentido, se não dá? As pessoas são treinadas em cada uma dessas coisas? Porque quando eu penso aqui, assédio moral, assédio sexual, assédio intelectual, que eu gosto bastante de falar dele aqui, quase ninguém fala, são temas que muitas vezes são muito sutis. Como falamos na semana passada, o líder tóxico, às vezes, ele é tóxico a uma pessoa e não é para outra. Porque às vezes, o que é tóxico para mim não é tóxico para você. Mas quando a gente fala de assédio, as regras têm que estar muito claras. Qual que é a linha que separa um flerte de um assédio sexual? O que é aceitável aqui dentro da empresa e o que não é? Como que a gente vai tratar os assuntos que acontecerem? O que precisa ser reportado e o que não precisa? O flerte é aceitável ou não é? Um ambiente de trabalho, um ambiente que as pessoas ficam ali maior parte do tempo acordada. É natural que alguém se interesse por alguém, que alguém se aproxime mais de um outro alguém e, por mais feio que seja, alguém vai usar o seu poder para atuar. Como é que eu evito isso? E aí entra também a questão do assédio moral. O que é um feedback duro e o que é uma perseguição? Uma coisa que está fazendo mal para a pessoa? Um líder que pega no pé de alguém? Um assédio intelectual que a pessoa é constantemente colocada em situações ou em atividades muito aquém daquela que é capaz ou que é obrigada a participar de explicações muito aquém da sua capacidade de entendimento. Bom, tudo isso vai passar por líderes capacitados. Então, os líderes estão treinados? São eles que estão no dia a dia. Não adianta uma vez por ano contratar o Alan para ir lá dar um treinamento sobre assédio sexual, assédio moral, assédios em geral, sobre liderança humanizada e como um líder deve se comportar, como uma equipe deve se cuidar. Para a hora que eu virar as costas ali, volta tudo a ser como é que era. O que faz a diferença mesmo é a liderança no dia a dia. É o exemplo que cada líder dá. Para isso, esses líderes estão preparados? Eles em si foram treinados? Ou eles só estão falando, a minha equipe é assim, então chama alguém e vamos treinar? O famoso tirar a bundinha da seringa, tirar o seu da reta? Não, são temas extremamente relevantes. E não é porque um ministro achou que estava acima do poder, muitos dos líderes da sua organização podem estar achando nesse momento. Essa regra vale para todo mundo. Para mim, não. Eu estou por cima. Acontece muito. Das pessoas, vamos falar assim, vomitarem as regras que valem para vocês. Pobre ralé. Eu não. Eu sou aqui um Deus que estou acima de tudo e todos. Isso não vale para mim. Pessoal, será que eles estão acreditando que não é para eles? Conversas têm que acontecer, treinamentos têm que acontecer. E as pessoas precisam estar preparadas em clareza absoluta de quais são os limites. Não das contas, são limites que traz liberdade. A liberdade vem desses limites muito claros. E aí não são só as regras bem colocadas no papel e treinadas com frequência. Um código de conduta que tem um treinamento frequente, que as pessoas são relembradas dele. Um código de conduta vivo, que as pessoas vão trazendo os elementos novos, tirando aqueles que não fazem mais sentido e que as pessoas novamente são treinadas. Como é que são as relações com as empresas públicas? Como é que são as relações com os fornecedores? Como é que são as relações com os clientes? Como é que são as relações dos colaboradores? Como é que são as relações com as leis? E o que não está na lei e é legal, mas não é moral? Tudo isso tem que estar no papel. E aí é papel nosso enquanto líderes
trazer essa discussão no dia a dia. E é papel nosso, enquanto decisores, também provocar a auto-administração para não só eu, enquanto líder, falar sobre isso, mas trazer alguém de fora. A gente sabe que muitas vezes santo de casa não faz milagre. De tempos em tempos, tem que ter alguém lá trazendo a mesma coisa sob um novo olhar, alguém trazendo como o mundo está funcionando a respeito disso. Enfim, dá uma olhada no tema com carinho, mergulha nele e não deixa ser só uma notícia de jornal que uma semana depois ninguém está lembrando mais. Aproveita para trazer discussão, ok? E convida as pessoas da sua equipe, os seus pares, a sua equipe, a participar da aula de manhã. Toda quarta-feira, né, às 18h26, temos a Líder Class e amanhã vai ser liderança humanizada, sem mimimi, sem essas frescuras, sem essas florzinhas que colocam em volta. Vamos falar de vida real, né? É toda quarta-feira nas aulas. Bom, eu sou Alan Pimenta, esse é o podcast Papo de Líder e a gente se vê amanhã cedo para mais uma conversa, um papo reto. Beijo para você e até amanhã.